porque eu quero fazer uma correção, eu também erro, e não tenho nenhum pudor aqui em corrigir quando eu estiver errado. Eu acho que eu prego isso, é uma das 12 regras para a vida do Jordan Peterson, que eu acho muito boas, e eu utilizo muito isso na vida, que é buscar ser preciso com as nossas palavras. E na semana passada, no programa, eu disse aqui que havia programas de direita que não falavam do Flávio Bolsonaro. E eu não citei o nome aqui do programa, porque não era o meu objetivo, mas eu estava me referindo especificamente ao Oeste Sem Filtro, né? Então, eu recebi uma mensagem, até bem dura, do Edilson Salgueiro, o editor do site da Revista Oeste, estava bem revoltado, e entrou em contato comigo, me mandando um levantamento que eles fizeram das vezes em que a Oeste tinha falado do Flávio. E aqui, então, eu faço a minha correção. Quando eu falei de programas que não falavam do Flávio, eu acho que eu não fui preciso e claro o suficiente. Apesar de não ter dito o nome da Oeste, e eu só estou citando o nome deles agora porque eu perguntei ao Edilson Salgueiro se ele se importaria que eu citasse eles na minha resposta, e ele disse publicamente que não. E por que eu digo que eu não fui claro? Eu não fui claro porque eu não deveria ter dito que o Oeste não fala do Flávio Bolsonaro. Eu deveria ter dito que o Oeste Sem Filtro não pauta o Flávio Bolsonaro. O Edilson me mandou uma lista que eu olhei com muita atenção, e se você olhar, nas 2 semanas de levantamento que eu listei, o Flávio foi pauta uma única vez, quando eles confirmaram a presença do Flávio nas manifestações do início do próximo mês, e depois, no dia 10 de fevereiro, quando eles repercutiram a entrevista do Flávio na França. Tirando isso, as únicas menções, acreditem, do candidato da direita à presidência, as únicas menções no Oeste Sem Filtro foram quando, em uma outra pauta não relacionada ao Flávio, ele aparece no comentário ou da Ana Paula Henkel ou do Rodrigo Constantino. E eu não tenho a menor dúvida da lisura e da integridade do comentário, especificamente desses dois, da Ana Paula e do Constantino. Eu conheço ambos muito bem, a Ana pode estar chateada comigo, mas eu posso atestar, não seria leviano aqui de dizer que a Ana Paula Henkel não é uma pessoa honesta e que jamais aceitaria, nem ela nem o Constantino, nenhum dos dois jamais aceitariam interferência editorial nos comentários dele. Então, em momento algum, eu estaria falando dos comentários dele, estou falando da postura editorial do Oeste. E eu conversei com o próprio Constantino a respeito disso diretamente. E foi uma conversa honesta, franca, numa boa. Como amigos conversam. Agora, deixa eu explicar para vocês como é que as coisas funcionam. Na Jovem Pan, por exemplo, nós tínhamos comentaristas de direita, eu, dentre eles, o Constantino, a própria Ana Paula, nós 3 éramos colegas na mesma emissora, mas a nossa redação era extremamente esquerdista. Não dizendo que a Oeste é esquerdista, só estou dizendo que a Oeste não tem simpatia pela candidatura do Flávio na posição editorial específica do Oeste Sem Filtro. Quando eu entrei no 3 em 1, na Jovem Pan, quem fazia a pauta era um sujeito, o Rodrigo lembra disso, porque era o mesmo que fazia com ele. Um sujeito que tinha sido lá deixado pela Vera Magalhães. Então, assim, mesmo com os meus comentários de direita, a pauta do programa era basicamente uma pauta de esquerda. Então, eu não duvido nada que comentaristas como o Flávio Gordon, como que eu acho espetacular, o Segre, o André Marcília, eu acho o André Marcília eu nem conheço, tá? Mas eu acho ótimo. Eu chamaria ele aqui no Paulo Figueiredo Show várias vezes, me informo por ele, achei ele ótimo. Agora, uma coisa é comentário. Então, eu faço essa retificação, mas mantenho o meu ponto de que a nossa crítica é que a Oeste praticamente não pautou o Flávio no Sem Filtro nas 2 semanas em que analisamos, com exceção dos 2 casos que eu citei. Eu acho muito pouco. Você acompanha o Oeste Sem Filtro, você pode falar se você concorda comigo ou não. O Flávio é muito pouco pautado, sim. Me parece que o Oeste Sem Filtro está com uma postura meio viuvista em relação ao Flávio. Tarde demais. Tarde demais. Tenho todo o direito de preferir, como disse hoje o Constantino, todo o direito de preferir o Tarcísio, mas já foi, esse momento já foi. Veja, até pesquisas eleitorais importantes que saíram nessas 2 semanas com bom desempenho do Flávio não foram notícia. E se você olhar as pautas, eu olho as pautas todos os dias, não são pautas tão legais assim. Não tem tanta coisa mais relevante para você deixar de falar do Flávio. Ai, Paulo Figueiredo, mas você está então
espionando a Revista Oeste. Gente, como é que eu vou espionar um programa público? A gente analisa o que os outros veículos estão publicando, porque o nome disso é reunião de pauta. Essa reunião de pauta, a gente senta todo dia. A gente senta e fala assim, o que estão dizendo os jornais? A gente olha as manchetes dos principais jornais do Brasil e a gente olha, que aliás tem publicado muito mais sobre o Flávio, não do que o site do Oeste, mas do que o Oeste Sem Filtro. Eu acho que eles, não sei se eles fazem isso, deveriam fazer, na época eles tinham não sei se ainda tá lá, mas tinha o Cleiton Rubinha fazendo a pauta e a produção do programa, e o cara é ótimo. E eu digo aqui, a gente alta também do que a gente vê no Bradock, é muito mais. O Flávio aparece todos os dias no Bradock. E é tudo bem, muito bem. A Oeste pode fazer o comentário que ela quiser. Eu não entendo se posicionar como um veículo de anti-regime, anti-Lula, pedir assinatura a esse público com base nesse posicionamento, aí fingir que o Flávio não é importante. Eles falam mais do Jair do que do Flávio. Então você tem um programa mais assistido dentro da direita no Brasil, eles não falam do Flávio. Por que eu cobro isso? Porque eu sou profissional de comunicação. Então eu sei o que existe, eu sei o que é o chamado agenda setting. A capacidade de pautar uma discussão. Vou dar um exemplo para vocês. A grande mídia fingia que não via os escândalos, por exemplo, envolvendo o Alexandre Frente dos ministros do STF, o Instituto Lex do Alexandre praticamente repercutido, o fato do Alexandre ter um instituto fraudulento, com milhões de patrimônio, casa que ele mora, do apartamento, bens da família, etc., o escritório de advocacia da vida, esse mesmo que recebe 129 milhões de propina, fala sobre isso. Eles falavam muito pouco, como assunto discutido no Brasil. Agora, o assunto foi agendado. Ou seja, a imprensa fala disso todos os dias. A discussão foi agendada. Está na boca do povo. E todo mundo está comentando sobre isso. Se a imprensa não falasse, o assunto não estaria sendo agendado e essa discussão não estaria acontecendo. Por isso que eu tenho atenção a esse tópico. Porque no programa mais assistido da direita, o Flávio Bolsonaro não tem sido agendado. E se a direita não fala do Flávio, só quem vai falar? Quem vai falar foi quem fala mal. A pretensa Fox News do Brasil simplesmente faz de conta, às vezes, por vários dias, que o Flávio Bolsonaro não existe. Ou trata como se fosse mais dentro dos vários assuntos. Teve Flávio... Eu pergunto a vocês, honestamente, não vi. E parece que, eu não sei se por erro ou por algum problema no site, não sei se eles desabilitaram, mas hoje não estava funcionando o sistema de inteligência artificial para pegar qual tinha sido a pauta da Oeste. Não sei se eles desabilitaram para que ninguém veja. Seria feio, né, tapar o sol com a peneira, mas acho que não, deve ter sido um glitch do Google. Mas eu pergunto, a fala do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro na PragerU foi tratada? Ou não é relevante para a direita que o Flávio Bolsonaro esteja fazendo um discurso dentro do maior think tank conservador dos Estados Unidos? Não é pauta? Vamos pegar a pauta dos últimos dias e vamos ver o que foi mais importante que isso. Porque a Folha e a Globo estão pautando o Flávio muito mais do que o Oeste. E aí eu pergunto a vocês, o que está acontecendo? Eu pergunto a vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho hoje pedidos que chegaram até a mim para entrevistas do Flávio Bolsonaro pela Folha de São Paulo, todos aqui, vou dizer. A Folha de São Paulo me pediu entrevista com o Flávio. O Metrópolis me pediu entrevista com o Flávio, porque sabem que eu tenho acesso e boa relação. A CNN Brasil me pediu inteligência ao Flávio. O podcast Inteligência Limitada me pediu inteligência ao Flávio. A Globo News me pediu entrevista do Flávio. O Financial Times me pediu entrevista ao Flávio Bolsonaro. E, diga-se de passagem, para ser absolutamente honesto aqui, o Constantino me pediu uma entrevista para o Flávio no 4x4. Por isso que eu estou deixando claro aqui que essa postura não é do Constantino, não é da Ana Paula, não é do Lacombe. São pessoas que são absolutamente íntegras aqui. Agora, eu perguntei dentro da campanha, a Oeste pediu uma entrevista para o Flávio? Alguém sabe? Não, ninguém. A Oeste não pediu. A Oeste não tem interesse em entrevistar o Flávio? O Flávio até tem limitado as entrevistas, porque ele está fazendo algo muito correto. A gente tem trabalhado muito nisso, que é ele aprofundar o seu programa de governo, ter as propostas dele de Brasil, ter mais estudo. O Flávio tem estudado muito. Eu acho bacana que ele é um cara estudioso. Mas não teve pedido. Pelo menos que ninguém da campanha tenha ciência de que a Oeste tenha pedido uma entrevista ao Flávio Bolsonaro. E eu pergunto por quê? Como é que... Eu pensaria que é o contrário. O veículo de imprensa que se coloca como direita, primeira coisa que ele quer é uma entrevista com um candidato da direita.
Ora, eu abri o Paulo Figueiredo Show a temporada de 2026 com uma entrevista em pessoa, o Flávio Bolsonaro, e eu o entrevistei de novo quando estava com ele no Bahrein. Então não é implicância, é coerência. Não tem implicância. Ana Paula pensa que eu tenho implicância, mas tá aqui, os dados são os dados. Eu tenho algumas pessoas que eu não gosto e elogio o trabalho. Eu, por exemplo, não gosto da forma, não gosto das pessoas, tive péssima impressão e péssima relação com as pessoas do Brasil Paralelo. Mas nem por isso eu deixo de dizer que os caras são excelentes. Esse documentário agora do Banco Master, espetacular, que trabalho espetacular. Quantas vezes eu não fiz propaganda do Oeste aqui também? Kim Paim tá puto comigo, tá brigado comigo, mas tá lá me elogiando, me defendendo agora. E é assim. Quantas vezes o Alan, eu não tô falando com o Alan, mas defendo aqui quando eu acho que ele tá correto. Isso não tem negócio de implicância, não tem, é isso, aquilo outro. Não tem, você tem que fazer o que a gente acha que é certo, a gente chama atenção. E que bom que eles tenham parado para fazer a reflexão e o autoexame e tenham levantado. A pena é que eles acharam que estava bom falar do Flávio 2 vezes em 2 semanas, uma média de uma menção ao Flávio na pauta por semana. É ruim pra diabo. Mas eles acharam que estava bom, eu acho que tá ruim. Eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo com o Flávio, tanto que eu tenho pauta sobre ele todos os dias aqui no programa. E aí o que a gente consegue ver? Bom, nós vemos que mesmo com a tais das brigas da direita, mesmo sem o apoio de pessoas que eram consideradas essenciais, o Flávio passou o Lula nas pesquisas. Ninguém tem como tirar isso. Mesmo sem apoio do Nicolas, da Michele, com o apoio do Tarcísio ainda público, mas não efetivo, sem muitas ações concretas que demonstrem esse apoio, sem apoio de figuras como influencers, como o pastor Xinga Fala Fala, Flávio Bolsonaro lidera as pesquisas, contra tudo e contra todos. Uma coisa importante, aliás, que fique claro que eu quero dizer com apoio. Ai, Paulo, mas o Nicolas já disse que vai apoiar o Flávio, o Tarcísio já disse que vai apoiar o Flávio. Há quem diga que a campanha não começou, por isso que, como não há como apoiar o Flávio. Mas eu pergunto o seguinte, é muito simples, não venham me bullshitar, como a gente diz em inglês, tá? Não venham com essa porra. É simples. Veja quem está postando o Flávio Bolsonaro. Quem está retuitando ele no X? Quem está repostando o seu conteúdo nas redes sociais? Quem está repercutindo a brilhante agenda que o Flávio teve no exterior? E no Brasil? A pesquisa saiu hoje. Todos os deputados do PL estão comemorando a pesquisa Atlas Intel, botando nos seus perfis? Eu espero que sim, ainda dá tempo. Não quero ter razão, não, aqui eu quero ser feliz. Vejam, verifiquem o seu candidato bolsonarista, policiem o seu candidato bolsonarista, porque vocês têm direito como eleitor, e verifiquem se nas suas redes sociais está lá, a respeito do Flávio. Eu vou ficar feliz que esteja. Sabe por que eu fico feliz que esteja? Porque milhares de pessoas comuns estão fazendo isso porque acreditam e apoiam na pré-candidatura, a pré-candidatura do Flávio. É isso que eu espero de vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show. É isso que vocês esperam de mim. E, ora, é isso que nós esperamos de deputados, senadores e lideranças do PL e das muitas figuras que se dizem apoiadores do Flávio ou se dizem de direita. Não é só falar que apoia, mas sim usar o seu alcance, o seu público, a sua autoridade, o seu engajamento para aumentar a visibilidade do Flávio e criar uma onda. E aí eu faço uma reflexão com vocês. E se o Flávio passou o Lula sem o apoio dessas pessoas, imagina o que não pode acontecer quando essas pessoas, que são sim importantes, entrarem na campanha. Veja, uma das coisas que eu conversava com o Nicolas há pouco tempo, quando ele ainda não tinha atingido o status de divindade do Supremo Tribunal Federal, ele ainda falava comigo, é que ele tentava nos convencer de que as críticas que ele sofria, as quais ele chama de ataque, como o bom menininho mimado que ele se tornou, só faziam mal a gente, ao Eduardo, que a maioria da população estavam com ele. Fala, não é possível que vocês não vejam que isso só prejudica o Eduardo. Vocês estão apanhando, o grosso da população está comigo, não está com vocês. Ele se vangloriava disso. Pois bem, os números são uma coisa teimosa. Foi feito um levantamento recente pela empresa Palver, uma empresa profissional
que analisou mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram, analisados em tempo real. E aí você vê algo interessante. Primeiro é que, como era de se esperar, o mais criticado é o Flávio Bolsonaro. E nós aqui falamos de grupos amplos. Não são, aí a crítica é não só das pessoas da direita ou só das pessoas de esquerda ao Flávio. E uma das críticas das pessoas da direita que tem levantado ao Flávio é que o Flávio precisa organizar o front, que eu acho que é uma crítica legítima. Mas quando você sai do Flávio, que é o mais criticado, porque é o que está mais exposto, é o candidato, etc., e vai para os demais políticos, o segundo mais criticado hoje nas redes sociais é o Nicolas. À frente do Eduardo e da Michelle. O Nicolas hoje é alvo de 18% das críticas. O Eduardo está atrás com 16%, ou seja, você vê que é um chumbo trocado que divide. E a Michelle, que está sendo poupada, eu acho que só o Alan dos Santos sentou o pau na Michelle, talvez o Kim um pouco, não tenho visto. Aliás, parece que o Kim, inclusive, saiu em minha defesa hoje, deixo aqui meu agradecimento a ele. Mas eu acho que a Michelle ainda está muito poupada, com só 2%, e que por enquanto fica assim. Mas o meu ponto é que essas pessoas que acham que estão incólumes, que são à prova de balas, que podem fazer o que quiser com o seu eleitorado, que chegaram a um nível de arrogância, não é assim não, filhão. Boa parte do seu eleitorado já reconhece, por exemplo, do Nicolas, que ele está agindo como um menino mimado e vaidoso, que ele não era, mas infelizmente se tornou. E eu sei que tem gente que fica chateada quando eu critico o Nicolas, mas é importante que nós não tenhamos... O pessoal atribui a ele o apelido de bezerro de ouro, né? Eu procuro evitar esse apelido, mas que nós tenhamos, assim, ídolos intocáveis. Como eu já falei aqui no programa, vaidade não é o pecado de quem é perdedor, mas é o pecado de quem é vencedor. Nicolas não é psicopata, não é mau caráter, não é esquerdista, não é um filho da puta. Ele é um vencedor que está sendo tomado pela vaidade. Como os comentários dele deixaram claro. E o objetivo, eu acho que de boa parte das pessoas, ao fazer essas críticas, é fazer com que alguém com que a gente admira tome consciência, é fazer um favor que os puxa-sacos em torno dele, e o algoritmo das redes sociais também, não fazem. Alguém precisa, e esses são, eu acho, até os verdadeiros amigos, mostrar pra gente quando a gente tá errado. E eu acho que a idade, a experiência vão trazer muito conhecimento ao Nicolas. Eu não perco nem mais um segundo do meu tempo, a não ser que seja extremamente necessário, porque eu tô convicto que ele estará conosco muito em breve, com 100% do gás dele nos esforços eleitorais desse ano. Duvido muito que, conhecendo o caráter do Nicolas, ele consiga, no fim das contas, cruzar os braços, vendo o que está acontecendo com o Brasil e se fechar em Minas Gerais. Eu duvido mesmo. Mas eu acho que essa história toda também tem um componente muito bacana, porque foi bom essas pessoas tardarem a apoiar o Flávio. Eu digo que foi bom. É bom que essas pessoas tenham apoiado o Flávio tardiamente. Porque hoje ele chega em uma conversa com qualquer uma dessas pessoas sem precisar delas. E todos vocês que já participaram de qualquer negociação na vida de vocês sabem que negociar sem precisar é uma vantagem incrível. Hoje o Flávio já lidera as pesquisas sem o apoio de nenhuma dessas pessoas. Já não há mais nenhuma dúvida de que o Flávio era o candidato viável. Então os termos negociados por essas pessoas são termos bem menos favoráveis. A pergunta agora é muito simples. Você tá comigo ou você não tá? Você tá com o Brasil ou não tá? Você vem na campanha do Flávio ou não vem? E eu acho que essa postura do Flávio nesse sentido tem sido a correta. Flávio está de braços abertos, tem sido uma postura maravilhosa para agregar a todos. É assim que tem que ser. Não pode ele brigar com ninguém, não pode ele romper com ninguém. Movimento político de Vitória é um movimento aglutinador. Mas como eu disse agora há pouco, não são só elogios também ao Flávio Bolsonaro. E eu disse a ele essas coisas pessoalmente, não estou cometendo aqui nenhuma inconfidência. Onde eu acho que há espaço para melhoras grandes na campanha do Flávio? Quais são as críticas que eu também considero legítimas? E eu acho que ele também considera legítimo, eu posso falar aqui. Sem dúvida nenhuma, o que o Flávio precisa agora é arrumar os seus exércitos e alinhar todo mundo. O Flávio, como um candidato um pré-candidato, vou chamar aqui de candidato porque eu estou cagando pro TSE, o Flávio é, como candidato à presidência da República, um comandante que tem uma tropa
e precisa botar ordem na bagunça entre os seus correligionários. Sempre digo aqui, a hierarquia e disciplina não pode ser os únicos valores. A retidão está acima da hierarquia e disciplina. Não podem ser os únicos valores que movem alguém, certamente. Mas nenhuma organização subsiste sem um certo grau de hierarquia e disciplina. E hoje, dentro do PL, que é uma organização, há um problema grave. De disciplina sempre, de liderança sempre houve. Mas hoje há um problema de liderança, de hierarquia e de disciplina. Porque não se sabem se respondem ao Jair Bolsonaro, não sabem se respondem ao Flávio Bolsonaro, não sabem se respondem ao Valdemar, não sabem se respondem a Michele, o Carlos, ao Eduardo, o que só, ou ao Nicolas. E aí cada um segue com o seu grupinho, em direções e posicionamentos distintos, às vezes publicamente distintos. Ora, veja, eu estou falando de algo dentro de um partido político. Eu não faço parte de um partido político. O Kim não faz, o Alan não faz, o Mafinha não faz, o pessoal do Quinto Elemento não faz. Nós somos comentaristas, e o Constantino não faz, a Revista Oeste não faz. Nós somos pessoas com os nossos posicionamentos. A minha linha editorial já deixei clara aqui a vocês. Mas isso é tão grave dentro do partido que chega ao ponto de nós termos, por exemplo, a Michele defendendo uma chapa diferente do Jair no mesmo estado. Eu não vou entrar nesse mérito, mas tem coisas desse tipo acontecendo pelo Brasil inteiro. Você tem a loucura de um deputado federal ir visitar o presidente Bolsonaro e sair de lá dizendo o que o Bolsonaro disse de quais são as chapas para cada estado, para governador, para senador. O que é isso? Aí vai o Carlos, faz uma outra visita, conversa com o Bolsonaro e aí diz quais são as outras chapas do partido. Aí o Valdemar falando que esses caras estão errados e que tem um acordo diferente com o Bolsonaro, dando entrevista para Deus e o mundo. No final das contas, os próprios deputados estão perdidos. As próprias lideranças estão perdidas. Ninguém sabe quem está certo, ninguém sabe quais são os acordos que estão vigentes, ninguém sabe quais acordos que vão ser cumpridos e ninguém sabe quem é que manda. E isso não existe. O partido pode ter zilhões de discussões internas. E perceba a diferença entre discussões públicas de pessoas, de cidadãos a respeito da candidatura do Flávio e essa zona dentro do partido. O partido precisa entender que o comandante nesse momento é o Flávio. Claro, foi dada a ele a responsabilidade da candidatura da presidência. Então é dele a responsabilidade de colocar ordem. Quem representa o Bolsonaro hoje não é a Michele, não é o Carlos, não é o Eduardo, não é o Valdemar, não é o deputado XYZ e nem é o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro passou o comando para Flávio Bolsonaro.